Aleluia de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Amém. Vamos assentar, vamos estar abrindo as nossas vidas. No segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, estaremos lendo versículos 6 ao 8, depois estaremos lendo o versículo 13. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui meu servo. Agora 7. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo darei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então inclinou e disse: Quem é teu servo para tu teres olhado para um tão morto, tal como eu? Agora passamos para o versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Oremos, queridos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na tua casa e de estarmos ouvindo a tua palavra, Senhor. Te pedimos nesse momento, Senhor, que fale aos nossos corações, Senhor. Tira todos os impedimentos, Senhor. Anula toda oposição, toda força contrária, Senhor amado, a pregação da tua palavra e a manifestação do teu poder esta noite, Senhor. Ó Deus amado, eu me coloco em tuas mãos e peço, Senhor, que a tua unção esteja sobre a minha vida, Senhor, para que eu possa, ó Deus, trazer a palavra que tu tens para a tua igreja esta noite. Não aquilo que eu tenha preparado, ou que eu tenha, Senhor, pensado, ou que eu desejo trazer à tua igreja, mas sim aquilo que o Santo Espírito tem para a tua igreja, Senhor amado. Ó Deus, eu sou dependente de ti, meu Pai, eu preciso, Senhor, da tua inspiração, pois eu sei, Senhor, como sou, Senhor, ó Pai, dependente de ti. Me ajuda, Senhor, eu te peço, e eu já te agradeço, Senhor, em nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido, é uma passagem muito linda, muito bonita, em que Mefibosete era o neto de Saul. Ele morava numa cidade chamada, um local, um lugar chamado Lodebar. E lá ele estava vivendo uma vida muito difícil. Ele havia sido o neto do rei de Israel. Ele vivia em condições totalmente favoráveis a ele. Ele tinha tudo no palácio, mas de repente a vida dele mudou em função dos problemas que Saul, seu amor, pela conduta dele, pelo comportamento dele, de ter saído da presença de Deus, de ter tomado atitudes que não agradavam a Deus. E isso fez com que Saul perdesse o trono. E toda a família de Saul, quando isso acontecia, quando
quando um rei ele era destronado por qualquer motivo, né? Isso, é claro que não estou falando de Israel, estou falando de modo geral de todas as nações naquela época, porque Saul era o primeiro rei de Israel, mas de modo geral se sabia que todos os descendentes daquele rei seriam mortos para quê? Para que eles não viessem a assumir novamente, tomar novamente o poder. E isso era algo que acontecia nas outras nações e Israel não seria diferente. Tudo é, queridos, que houve, né, quando a família quando Saul perdeu a posição dele, a família toda tentou fugir e uma serva carregando Mefibosete. Ele era perfeito, ele não tinha nascido aleijado. Ela cai com ele e a partir dali ele sofre uma lesão que o torna coxo, que o torna aleijado. E veja bem, uma pessoa que era normal, vivia de uma maneira tão tranquila, né, com todos os recursos, com todas as regalias, com todas as mordomias de um palácio real, de repente ele se torna um aleijado e vai viver escondido. Por quê? Pelo medo que se tinha dele ser também executado. E ele estava lá em Lodebar, né? E de repente chega lá a carruagem real, a mãe do rei, para encontrar, procurando por ele, e ele é encontrado nessa situação, né, pelos emissários do rei, por aqueles portadores da notícia que foram lá, e imagina o que se passa pela cabeça dele. Bom, deve ser o fim, vão me matar, porque Saul, meu avô, era inimigo. Saul tentou matar Davi várias vezes. A gente sabe muito bem a história, né? A gente sabe como é que Saul tinha um sentimento muito grande contra Davi. Na parte da manhã nós falávamos sobre a influência, né, da palavra de um pai, né, da palavra de um avô, né, da palavra de alguém, né, de um servo de Deus, de um ser humano, né, para a sua descendência, como essa palavra interfere, né? A gente falava de Jacó, quando Jacó estava morrendo, Jacó reúne os seus filhos e Jacó fala e profetiza ali através daquela bênção, através daquela palavra, né? Então a influência que uma palavra tem na vida dos filhos e da sua descendência. E a gente vê que aquelas palavras, elas interferiram realmente na vida dos seus descendentes de modo geral, né? Isso não foi nem 10, 15, 20, 30, 40, 50. Nós vemos que quando Jacó morre, tá, o início, né, eles estavam ainda no Egito, mas eles não estavam vivendo no cativeiro. Só de cativeiro eles passaram 400 anos, depois mais 39 anos peregrinando pelo deserto. Então, acredito que 500 anos aproximadamente, Jacó havia profetizado, e a profecia de Jacó estava interferindo na vida dos descendentes de um dos seus filhos, de Simeão, por exemplo, de Rúben também. Hoje na escola dominical nós estudamos sobre isso. Então, a profecia, a palavra, falávamos da importância de abençoar os nossos filhos, da importância, mas queridos, nós temos que entender também que não é só aquilo que a gente fala que vai interferir na vida dos nossos filhos. Não adianta você dizer para o teu filho, Deus te abençoe. Não adianta você chegar para o teu filho e dizer, meu filho vai ser uma bênção, meu filho vai ser um homem de Deus, minha filha vai ser uma mulher de Deus, meu filho vai ser um homem reto, um homem íntegro. Isso é importante. É importante que você profetize dessa forma, mas também é importante
que você tenha atitudes que vá interferir na vida dos seus filhos, netos e da sua descendência de modo geral. E nós falávamos que uma palavra, ela interfere muito na vida, né? Por exemplo, a palavra de Jacó realmente interferiu as tribos descendentes, por exemplo, de Simeão, simeonitas. Eles praticamente 400, 500 anos depois, eles eram tribos sem muita importância, eles estavam reduzindo, estavam diminuindo, estavam se definhando, se enfraquecendo, né? Pela conduta de Simeão, pela palavra também de Jacó, pela conduta de Rúben e pela palavra também de Jacó. Mas por quê? Porque Jacó, ele tinha autoridade espiritual, Jacó sobre seus filhos. Nós temos autoridade espiritual sobre os nossos filhos também, sobre os nossos descendentes também. Mas é importante saber que as nossas atitudes, a nossa conduta, o nosso comportamento, ele também interfere, não é só a palavra. E nesse caso que a gente está lendo aqui, vocês vejam bem, Mefibosete estava lá em Lodebar, esquecido, abandonado, sofrendo, porque a pessoa nasce normal, está lá, perde toda aquela pompa, toda aquela vida de glamour que ele tinha de ser neto do rei, e se torna um aleijado, esquecido, escondido para não morrer, e vivendo um suplício, vivendo uma vida terrível. A vida dele, com certeza, queridos, eu não sei como é que você está vivendo hoje, mas para você ter uma ideia, ele chega ali, ele compara a vida dele, quando ele fala para Davi, quem sou eu? Um cão morto, querido, cão morto. Ele se sentia, olha a estima desse rapaz, olha o sentimento dele, um cão morto. Hoje, até que as coisas estão mudadas, né? Existem modificações, mas quando eu era garoto, eu me lembro quando um carro atropelava um cachorro, né? Um cachorro morria no asfalto. Era terrível, porque naquela época não tinha esse negócio de gatilho, né? O cachorro ficava na boca, começava a se deteriorar, e era terrível, né? Ninguém enterrava o cachorro. O pessoal ficava torcendo para chegar no lixeiro e carregar o cachorro embora, né? Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal faz até enterro de cachorro. Outro dia eu vi um carro lá, funerária de cachorro, né? Hoje cachorro tem enterro, né? Tem ser humano que não tem, mas tem cachorro que tem enterro, né? Mas tem enterro, o cachorro não tem muita coisa, né? Vocês já viram alguém, né? Um túmulo, aqui já é totó, aqui já é dói, não sei o quê. Quer dizer, não tem valor, é algo esquecido. E ele achava que a vida dele seria assim, que ele passaria nessa vida e a vida dele se acabaria dessa forma e ele seria esquecido. Isso era o pensamento dele naquele momento. Quantos anos já se passaram? Né? Milhares de anos. E hoje nós estamos aqui numa reunião, estamos aqui louvando, adorando o nome do Senhor, e estamos falando sobre ele. Mefibosete está sendo hoje, tá? Também assunto da nossa pregação. É claro que a nossa pregação aqui é o assunto principal, nós sabemos que é Jesus, né? Todos sabem disso. Mas nós usamos exemplos de pessoas, nós falamos sobre pessoas, sobre seres humanos, mas nós sabemos que a maior importância realmente aqui nesse lugar é Jesus. Importa que Jesus cresça, que Jesus apareça. Aqui nós levantamos Jesus, né? Aqui nós realmente enaltecemos o nome do Senhor Jesus. Aqui o nome dele é glorificado, aqui o nome dele é louvado. Mas nós falamos de homens que deixaram exemplos para nós, e a Bíblia registra esses fatos para que nós possamos aprender. Então esse homem estava ali esquecido, estava abandonado, e de repente chega aquela carruagem ali, né? Aquela comitiva do rei para levar ele. Ele
já começa a ficar preocupado, né? Sabe aquela história do que eu não fiz nada não, eu não sei de nada, não fui eu que não fui eu que não fui, não fui eu. Ele já estava totalmente, né, assim, achando que as coisas para ele seria o final da linha. Às vezes nós achamos que certos fatos vão ser o final da linha, mas muitas das vezes é o início de uma vitória. Muitas das vezes é o início de uma mudança. Quando ele foi encontrado pelo rei atual, né? Ele achou que, poxa, acabou o final da linha, tanto sofrimento, né? E agora tudo deu em nada. Poxa, a minha babá tentou me salvar, caiu comigo, quebrei as pernas, fiquei coxo, fiquei aleijado, vivi no anonimato esse tempo todo, me escondendo e sempre com medo de ser descoberto. E hoje eu fui descoberto pelo rei, hoje eu fui encontrado, agora vão acabar, vão tirar a minha vida, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Tá, afinal do dia não vai dar certo. Mas então, naquele dia, eu estou falando devagar, queridos, porque a minha garganta não está muito boa, né? Não é que eu estou triste, eu não estou desanimado, mas o pessoal vai dizer assim, poxa, coitado, pastor, vou fazer uma oração por ele, ele vai estar tão tabaco, eu não estou não, sabe por quê? Porque quando a gente se sente assim, até cair o Senhor vem, né? Embora nos sustenta, quando a gente está abatido, né? O Senhor nos consola. Eu não estou abatido não, porque se eu tivesse o Senhor teria já me consolado, pelo contrário. Estou muito feliz, Deus tenha me abençoado, graças a Deus. Eu tenho gente que dizer, né? Eu me lembrei agora do pastor Buiu Chu, quando ele pregou, falou de Jesus que fazia milagres e tal, e evangelizou uma mulher que vivia numa vida terrível, que passava dificuldade toda. Aí ela foi lá na igreja dele. Quando ela chegou lá na igreja dele, né? Na época a igreja dele era coberta de lona, tinha goteiras, e a igreja estava numa situação muito difícil. A mulher olhou para o pastor: o senhor vai na minha casa, o senhor disse que o senhor tem um Deus todo-poderoso, o senhor tem um Jesus maravilhoso, e eu venho aqui, eu sinto pena do senhor, olha a sua situação, pastor, poxa vida. Então é assim, né? A pessoa vem numa igreja, de repente vê o pastor cansadinho, o pastor falando baixinho, o pastor, coitado, esse pastor está triste, está desanimado, não vai essa igreja nada. Mas querido, olha, o pastor não é assim não, né? Você sabe disso, né? Principalmente o pessoal que está aí na internet nos assistindo, né? Tem que saber que a igreja aqui é uma igreja alegre, né? A igreja é alegre ou a igreja é triste? Se a igreja é alegre, amém. Porque a nossa igreja não é acostumada com esse silêncio, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Mas então, queridos, com certeza Mefibosete estava triste. Ele estava assim, caladinho e tal, e chega lá, a carruagem, de repente leva ele na frente do rei, e quando ele chega na frente do rei, ele se coloca na posição: olha ele, quem sou eu? Um cão morto. Talvez você diga: quem sou eu? Quando muitas das vezes o Senhor está falando através de uma mensagem, através de uma pregação, está dizendo que Deus quer te usar para fazer algo tremendo, que Deus quer fazer de você um instrumento, que Deus quer fazer um instrumento nas mãos dele. Você fica aí: quem sou eu? Sou um amor. Querido, olha só, não interessa a situação que você está vivendo, as condições que você está vivendo, né? O importante é que naquele momento que Mefibosete é encontrado, e eu estava falando no início sobre a conduta, né, as atitudes que muitas das vezes interferem na vida de uma pessoa, e aquele rapaz, aquele jovem, ele teve um pai chamado Jonatas, que teve uma atitude perante uma situação de Davi, né? E essa atitude dele veio gerar, né, naquela situação que aparentava o final da linha, mas mudou a vida dele. Porque se vocês acompanhando o texto, né, vocês viram que lá no versículo 3 que nós lemos: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia aonde? A mesa de quem? Do subchefe,
o capitão de quem? Do rei. E era o que? Coxo de ambos os pés. Ele tinha um problema, mas o problema físico que ele apresentava não o impediu de ser levado à mesa do rei para se alimentar, para comer pão à mesa do rei, para se alimentar na mesa do rei. Então veja que a vida dele dá uma mudada. A vida dele, aquele jovem que estava ali se achando um cão morto, de repente, por atitude do seu pai, eu vou falar qual foi a atitude do pai para com Davi, de Davi para com o pai dele, para com Jonatas, que vai interferir nessa mudança de conduta na vida de Mefibosete. Davi, quando ele era um guerreiro, ele era um soldado, ele não era ainda o rei, mas ele já tinha sido ungido rei. Davi que estava reinando nesse momento, e Davi que manda buscar Mefibosete e leva Mefibosete para o seu palácio, e não só leva para o seu palácio, como coloca ele à mesa para ele se alimentar à mesa do rei, para morar no palácio, mas também devolve a ele as terras que era da família dele e orienta para que um homem chamado Ziba passa a administrar as terras e gerar recurso para ele. Olha só, o camarada está lá achando que é um cão morto, que vai morrer, vai apodrecer no asfalto, vai cheirar mal e todo mundo vai passar e vai virar a cara, vai cuspir. Esse pensamento, o que ele achava que iria acontecer com ele, agora muda totalmente. Isso tem uma mudança significativa. Por quê? Porque ele encontra com aquele que estava reinando naquele período, que se chamava Davi, e que estava reinando ali, mas antes de reinar, era um homem comum que tinha uma promessa de Deus. Davi vivia a promessa de Deus de ser um rei, de ser o rei de Israel. E Davi, ele estava passando por situações difíceis, ele estava lutando, ele estava passando por momentos de dificuldades. Por quê? Porque Saul, o avô desse jovem, desse rapaz chamado Mefibosete, ele estava fora do plano de Deus, ele estava fora da vontade de Deus, ele fazia aquilo que não agradava a Deus. Querido, quando nós começamos a fazer coisas que não agradam a Deus, nós começamos a sofrer consequências na nossa vida, muitas das vezes na vida dos nossos filhos, porque Jonatas, que era filho de Saul, também sofreu problemas por causa da conduta de Saul, e Mefibosete, que era neto de Saul, também estava sofrendo consequências pelo comportamento de Saul. Mas no meio desse acontecimento, desse fato, existiu algo muito bonito que se chamou, a amizade de Davi com Jonatas. Jonatas, ele era amigo de Davi, e além de amigo, ele era fiel a Davi, e Davi era fiel a ele. Hoje até alguns maus intencionados chegam a levantar, questionamento da amizade dos dois, mas era porque era uma amizade realmente sincera, fiel. Eles eram amigos, eles tinham um sentimento, e quando a gente fala, as pessoas,
Davi amava Jonatas, Jonatas amava Davi. Ora, se Jesus Cristo disse que nós devemos amar os nossos próprios inimigos, se o apóstolo Paulo fala que da importância dos dons espirituais, mas que o maior dom é o amor. Então, se um homem ama um outro homem, um amor, não um amor eros, não um amor interessado, né? Mas um amor que vem de Deus, e era aquele sentimento dos dois. Saul tinha um amor. Hoje é algo que é muito difícil dizer, né? Nós até falamos na igreja, né? Pastor Eduardo, eu lhe amo. Poxa, são dois pastores, né? Poxa, tá legal. Bom, Anderson, eu lhe amo. Algo assim que nas igrejas a gente dá a ver. Mas agora, quando você sai do contexto da igreja e você, de repente, você está num local de trabalho e vai dizer: olha, eu amo você, existe até um constrangimento. Por quê? Pela forma que o diabo tenta distorcer as coisas. O diabo, ele sempre tenta distorcer as coisas. E esse sentimento que existia entre Jonatas e Davi era um sentimento de apreço, de admiração um pelo outro, né? Jonatas via como Davi se portava, como Davi respeitava o seu próprio pai, mesmo o seu pai tendo uma conduta errada, porque Saul querendo matar Davi, mas Jonatas estava ali. E em um certo momento Jonatas chega para Saul e diz: pai, não estou entendendo, Davi, ele vai à guerra, ele mata filisteu, ele defende, e o senhor quer matar ele? Saul tinha prometido a Davi uma das suas filhas, depois negou, deu para outro homem se casar com ela. Depois a segunda filha, a outra filha, ele acabou tendo que dar, porque ele fez uma promessa. Ele disse assim para Davi: se Davi trouxesse 100 precursos de filisteus, né? Mas quando ele diz isso, na verdade ele queria o quê? Ele queria que Davi fosse lá lutar com os filisteus e morresse. Era isso que ele queria. Mas só que Davi, como Davi tinha a unção de Deus, Davi, ele era um homem que sabia se colocar na presença de Deus, ele era temente a Deus, Deus dava sabedoria a ele. Ele chegou lá e matou logo 200 e trouxe, né? Aquele pedido, que era até um pedido estranho e esdrúxulo de Saul. Eu acho que Saul, ele já estava delirando, né? O comportamento dele já era um comportamento sério, porque ele, como um rei de um povo que era o povo de Deus, era aquele povo que serviu Deus verdadeiro, Deus vivo, ele pedir isso de uma maneira tão responsável para um jovem que queria o servir, um jovem que já tinha prestado um serviço para a nação de Israel quando havia matado o gigante Golias, e ele pede isso, vai lá e traz sem prepúcio. Olha que coisa que chega até a ser algo que nos indigna, porque realmente é um pedido quase que absurdo, uma coisa que, mas era os delírios de um velho rei que estava fora da vontade de Deus. Existem muitas pessoas fora da vontade de Deus, muitos homens que eles até exercem funções, mas praticam atos tão irresponsáveis. Mas Deus foi com Davi, e os filisteus, como eram inimigos, vamos servir a outros deuses, eles acabam caindo nas mãos de Davi, são mortos, e Davi traz lá o presente para Saul, né? Está aqui, ó, toma aí se você quer, sem prepúcios, está aí, toma. E aí ele pega
e entrega a filha dele. Olha que comportamento. Mical, filha de Saul, entrega a Davi. Mas aquilo, na realidade, deveria amenizar. Poxa vida, agora, né? É meu genro. Agora é meu genro. Poxa, genro é genro, né? Mas a gente tem que... Porque se o genro casa com a nossa filha e a gente quer ver a nossa filha bem, a gente vai fazer bem pro genro. Mas nem assim, né? O que vocês estão rindo aí? Eu não vou olhar muito não, viu, cara? Eu não estou lembrado como é que eu sou. O cara não tem, mas eu, aperto. Né? Não quero mal não, eu quero bem, mas eu cobro, viu? Está pensando o quê? Né? Os irmãos aí que têm filha, viu? Não alivia não. Aperto. Mas não precisa fazer que nem Saul, né? Não vai fazer que nem Saul, tá? Não vai perseguir o seu genro. Mas o Saul não aliviava o genro, né? Nem sendo genro, casou com a filha e tal, porque hoje em dia não, né? O sogrão sempre, né? O sogrão hoje em dia está sempre aliviando as coisas, né? Mas, né? Naquela situação ali, era pelo menos para Saul pensar, para Saul ponderar. Poxa, Davi está casado com a minha filha, Davi é amigo do meu filho, é fiel a mim, é fiel, o povo todo gosta de Davi. A Bíblia diz que Davi sabia se portar, ele sabia entrar e sabia sair. Mas ele tinha um sentimento maligno. Querido, é verdade, às vezes tem pessoa que tem algo contra o outro e diz assim: eu não sei porque eu detesto fulano de tal. Sabe por quê? Porque tem um demônio atuando na tua vida e fazendo com que você deteste fulano de tal. Tem gente que diz assim: o anjo não cruza com o outro anjo. Não é nada de anjo não cruza com o anjo. É o diabo que faz de você. Você vai ser liberto. Você tem que ver. A gente vai orar, olha, vai cair no chão. Vai botar a mão na cabeça, vai cair no chão. Tira isso, meu irmão. Se tem sentimento, tem raiva, tem ódio, você está dando lugar ao diabo. Para com esse negócio. Mas tu não é perfeito. Tu também não é. Não existe perfeito. Não é? Hoje nós falávamos sobre isso. Não é? Deus nos amou quando nós estávamos caídos, perdidos, né? No pecado. Deus olhou e nos amou. Aleluia. Ele deu seu Filho unigênito por nós. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Estando nós ainda, né, mortos em nossos delitos, né, estando distantes da presença dele, mas ele nos amou, ele olhou para nós e ele nos amou e ele ofereceu a salvação para nós. Então, querido, a gente fica imaginando por que Saul tinha tanto ódio, tanta raiva. É claro que quem estudando a história não vamos entender. Eu não posso Saul 1 hora, 30 e 45 minutos, né, que normalmente nós pregamos, não dá para a gente falar em todos os detalhes e contar tudo, mas existe muito ódio dele. Uma certa vez, para vocês terem uma ideia, né, Davi vai lutar com os filisteus e Davi mata muitos filisteus. Saul também mata. Mas sabe o que acontece? Quando Davi chegou, as mulheres começaram a cantar. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aí acabou com o camarada, né? Cara, já estava já meio revoltado, já não gostava muito. Mas veja bem, por que aconteceu isso? Eu acredito que isso aconteceu com a permissão de Deus, para sacudir Saul, para mexer com Saul mesmo. Porque às vezes a gente acha que aquilo que veio para me aborrecer, veio para você ser tratado. E Deus estava tratando com Saul ali, mas Saul, ao invés de Saul entender
que Davi, que a unção de Deus estava vindo sobre a vida de Davi, e que Davi estava ali ao lado dele, e ele, Saul já era mais velho. Agora, se alguém chegar aqui, a gente vai sair aí vamos, sei lá, lembra lá no retiro, a gente estava lá, de repente, alguém foi lá, montou no touro, ficou lá no touro 20 minutos, aí eu cheguei lá, olhei para a minha perna, não vou subir nesse negócio não. Aí o pessoal, lá, ó, o Gabriel ficou 10 minutos no touro, o pastor só ficou 1, aí eu ficava do Daniel por causa disso, do Gabriel por causa disso. Gabriel, tu tá escrito, hein? Eu não posso agir dessa forma, não é? Ou então se eu for jogar bola com o pessoal aí, com essa turma aí mais nova, mais jovem, eu já ia perto da casa dos 60, eu não vou correr, aí o pessoal vai dizer, o time dos velhos, o time do pastor, tomou de 10-0, aí eu vou ficar com raiva. Não, eu vou querer que esse time, para de um negócio do time aí, que eu estou disputando um negócio, de campeonato aí, eu só queria dizer, ganhamos de 4-0, de 5-0 e tal, eu vou ficar feliz da vida, eu não quero que eles batam de 10, de 20, que seja campeão, porque eles estão do meu lado, eu quero queimar de 10 mil mesmo, porque eu quero matar, acabar com os filisteus. Agora, se eu ficar com suscetibilidades, com sentimentos, ficar triste, olha, meu Deus do céu, eu tenho que entender, eu tenho que me posicionar, eu tenho que saber. E Saul tinha que entender que Davi era mais jovem, Davi estava entrando, estava cheio de gás, estava ali disposto a fazer aquilo, bem intencionado, estava fazendo pelo próprio amor a Deus, mas também a fidelidade dele, a Jonatas, a Saul. Mas não, Saul faz o quê? Fica aborrecido, quer matar, mais uma vez quer matar de novo Davi. E quantas vezes ele quis matar Davi? Uma vez o espírito mal que Deus permitia vinha perturbar Davi. Saul, vinha para ver se vocês estão ligados, viu? Então, vinha perturbar Saul, vinha tentar ele. Aí ele estava lá, nossa, estou perturbado, estou mal. Não, peraí, tem um rapaz que vem, ele toca um instrumento. Ele toca um instrumento, uma harpa. E quando ele toca, uma maravilha. Chama ele, aí chama ele começa a tocar aquela harpa. E aí os espíritos malignos têm que ir embora. Mesmo com a autorização de Deus, mas a presença de Deus era tão forte ali. Imagina o que Davi estava tocando. Com certeza não era nem do Flamengo, nem do Fluminense. Falei do Fluminense agora. Não era isso que ele estava tocando. Não era cidade maravilhosa. Não era. Ele estava tocando, querido. Ele estava tocando uma música do céu que só mesmo quem tem a unção de Deus pode entender isso. Quando ele dedilhar com aquele instrumento dele e ele tocava, esses espíritos malignos não resistiam. Não era porque o instrumento dele era um instrumento de marca, Roland, é isso? Roland, olha só. Instrumento Yamaha, mas não era por causa disso. Era porque quem estava ali tinha a noção de Deus. Era porque aquele ambiente ele era impregnado da presença de Deus. Porque quem estava ali tocando tinha unção. O que estava sendo tocado ali era algo que havia sido feito para quê? Para glorificar o nome do Senhor. E aonde o nome do Senhor é glorificado, Satanás não vai embora. Não é porque a música, Davi não tinha estudado numa escola de música, ele não era músico profissional.
A escola de música dele tinha sido o quê? Tinha sido no campo. Enquanto na solidão cuidava das ovelhas, ele dedicava a sua harpa e adorava o seu Deus. Nas madrugadas, só cuidando daquelas poucas ovelhas, ele dedilhava a sua harpa e a unção de Deus vinha sobre a vida dele. Ele era um verdadeiro adorador, ele adorava a Deus. Ele não se apresentava para milhares de pessoas, ele não era um popstar da música gospel, não. Ele tocou para quantas pessoas? Ele tocava para uma pessoa. Ele não tocava para Saúl, não. Ele não estava ali feliz porque estava no palácio tocando para Saúl. Naquele momento ele estava tocando Deus. É por isso que o espírito maligno se afastava, saía dali. Aleluia. Mas, queridos, tantas situações, aí o rei pega uma flecha e lança, querendo cravar no coração de Davi. Esse era o tempo dele. Mas o tempo dele esperado pelo diabo, como eu falei, não vai prevalecer. Sabe por quê? Porque Davi tinha unção de Deus. Aleluia, Porque Davi estava ali a serviço de Deus. Davi estava ali para glorificar o nome do Senhor. E quando nós fazemos algo para glorificar o nome do Senhor, nós entendemos que nós estamos fazendo para Deus. O aniversário, ele tem poder sobre a nossa vida. E olha, foram muitas as situações, mas teve um dia que a pressão era tanta que Jonatas chegou e falou assim: olha só, Davi, o negócio está feio. Ele viu, Jonatas estava vindo, o pai dando ordem para os seus servos, para os oficiais, para os seus comandados, para matar Davi, mata Davi, na frente de Jonatas. Jonatas interfere, fala com ele, mas não adianta. Aí tem um outro momento que Jonatas, então, faz um acordo com Davi, e Davi com Jonatas. Aí, querido, é que mais na frente, esse acordo vai fazer com que Davi se lembre desse acordo que havia sido feito. Davi chega para Jonatas e Jonatas: eu não quero morrer pela arma de outras pessoas. Se eu fiz alguma coisa contra o teu pai, se eu fiz alguma coisa contra você, me mate, mas não deixa que outro me mate, não. Que seja você, que eu seja morto pela sua espada. Olha que coisa, né? Ele é amigo de Jonatas, ele diz assim: eu quero ser morto pela sua espada. Aí Jonatas: não existe isso, não vou fazer um negócio desse, rapaz, não existe nada, pelo contrário, você tem ajudado o teu pai, você tem me ajudado, você é um amigo. Aí ele diz assim: bom, vamos fazer um acordo então. Que ele sabia que mais cedo ou mais tarde Davi estaria assumindo o reino. Ele sabia disso. Jonatas sabia disso. E uma das coisas que eu acho linda na vida de Jonatas é Jonatas não ter raiva de Davi, não ter ciúmes de Davi. Porque Jonatas era filho de Saúl, ele tinha direito à posição de rei. Ele deveria almejar, não é? Mas Jonatas, ele via, ele tinha visão. Sabe, tem muita gente que não tem visão, e por não ter visão, muitas das vezes se mete em confusão e entrega. E Jonatas não, Jonatas chegou e falou assim: olha só, Davi, eu só vou te pedir uma coisa, que você tenha compaixão. Aí Davi disse: olha, eu vou fazer, sabe, o bem, vou fazer beneficência para os seus descendentes. E aí eles fazem um acordo, e o tempo passa, né? E naquele dia, olha o acordo que ele faz. Ele estava na dúvida porque Saúl, em muitos momentos, demonstrava uma certa gratidão a Davi, mas na realidade
Ele estava querendo matar Davi, ele estava querendo buscar uma oportunidade. Então Davi já não sabia quando Saul estava falando a verdade, ele já não sabia, porque uma vez Jonatas interferiu, ele foi para o palácio, né? Aí houve esse fato que eu falei das mulheres, daí pronto, a raiva veio de novo. Tem pessoas que qualquer coisinha dispara a raiva, o sentimento e começa a ter atitude assim. Então, nesse momento, ele chega e diz assim: olha só, durante a lua nova era um período de se fazer sacrifício, de adorar a Deus, né? E aí ele chega e combina, né? A situação era tão complicada, querido. Davi vivia no meio de tanta confusão, de tanta coisa que eu não estou dizendo que a atitude deles foi correta em termos da mentira. Olha, Davi se esconde e Jonatas diz ao pai que Davi foi sacrificar. O irmão de Davi foi chamar ele, que ele foi obrigado a se afastar e que ele ia ficar um período afastado e tal, porque no primeiro dia Davi não sentou à mesa. Davi era genro, viu? Tinha o direito de sentar na mesa. Olha que liberdade, né? Sentar na mesa. Não, na mesa não, na cadeira, viu, pessoal? Porque tem gente aí que quer sentar na mesa mesmo, chega lá e tal, todo abusado. Mas ele tinha o direito de sentar à mesa, não era na mesa, era a mesa, era uma cadeira na mesa, né? Bom, naquela época, na verdade, as mesas eram no chão, né? Eu não sei como é que era bem, mas pelo menos dizem que na época que Jesus ainda era no chão, eu imagino que naquela época também. Então o pessoal sentava à mesa. E aí, passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, foi quando Saul perguntou: cadê Davi? Aí Jonatas falou, não, aí que eles haviam combinado e comentou com ele. Só que eles combinaram e Davi ficou escondido. E o que eles combinaram foi o seguinte: olha só, se o meu pai realmente quiser te matar, eu vou lançar a flecha como se estivesse lançando no alvo, e vou mandar o meu moço, que era lá o ajudante, e pegar a flecha. Quando ele for pegar a flecha, se eu disser que a flecha está além de ti, além do lugar que você está escondido, tá? Se eu disser que está antes, você pode vir. Se eu disser que está, não, a flecha está além, e o rapaz e o moço passar, é porque o meu pai quer te matar, tu se manda, cai fora. Se for antes, você pode vir, que está tudo bem. Então, nesse dia, eles fizeram esse acordo, eles choraram, né? Davi chorou muito, foi algo assim muito sincero, muito honesto entre eles, coisa que a gente não tem visto nos dias de hoje, honestidade entre as pessoas, acordo, trato que se faz, e eles fizeram esse trato. E quando Jonatas conta para Saul do trato, qual foi a postura de Saul? Foi uma postura de aborrecimento, aquele filho de Jessé, vou matar ele mesmo, vou acabar com a vida dele. Então Jonatas pegou o arco, lançou a flecha, mandou lá o moço passar adiante. Aí Davi entendeu que Saul ainda queria matar ele, e daí Davi vai embora e perde contato com Jonatas. Aí depois acontece, Jonatas morre, né, Saul, e acontece toda aquela história, toda aquela trajetória. Davi se torna rei, fica poderoso, né? Mas antes ele ainda passou por muitos pedaços difíceis, né? Vocês estão pensando que chegar numa posição, tem momentos difíceis para chegar. Ele chegou na posição de rei, mas teve momentos difíceis. Todos nós, para cumprirmos o plano de Deus na nossa vida, nós temos que experimentar situações difíceis e complicadas. Davi experimentou, mas não foi só Davi. Poderíamos falar de outros homens. E por que não Jesus Cristo? Não é? E Hebreus diz que
ele se humilhou. Olha só, filho de Deus. É interessante que era o próprio rei, ele já era rei. Por quê? Deus, nós sabemos que João, o Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus era o próprio Verbo, era o próprio Deus que habitou entre nós. Então, ele já era Deus, ele habitou entre nós. E ele cumpriu o próprio plano dele. E quando ele se revela ao ser humano, né, através de Jesus, ele passou por momentos tão difíceis. Ele passou por momentos difíceis para ele chegar aonde ele está hoje, para ele ter um nome que é sobre todo nome. Está escrito lá no livro de Hebreus, simulou a morte de Jesus, mas ele não ficou na sepultura, ele morreu, mas ele ressuscitou, todo o poder foi dado no céu e na terra, e Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ele cumpriu a dificuldade. Querido, para o plano de Deus se cumprir na tua vida, você vai passar por dificuldades, por lutas, não é? Nós pregamos aqui na semana passada sobre quando aqueles gregos foram procurar Jesus e pediram, né, para Jesus mostrar a glória dele. O que Jesus mostrou? Jesus mostrou o que é o Calvário, a cruz. Queridos, muitas das vezes nós temos dificuldade. Vocês estão pensando que servir a Deus, que ser instrumento de Deus, não é passar por dificuldades? Você pode ser um popstar da música gospel, você pode ser um conferencista internacional, pregar para multidões. Você não precisa passar por momentos difíceis para ser isso. Você não precisa, muitas das vezes, ser provado. Mas por que você está me cantando para quê? Para você satisfazer o teu ego? Para você faturar, como muitas pessoas dizem? Olha, canta lá, porque olha, o negócio lá é bom, o cachê lá é bom. Prega para agradar o povo, agrada os ouvidos daqueles que estão ouvindo, atrai multidões para você. Atrai multidões para você. A Bíblia fala de um homem que pregava no deserto, sem ar-condicionado, sem aquele terno, né, de conferencista internacional. Ele não usava aquele sapato, sabe? Eu não estou usando não, viu, pessoal? Tem um sapato assim, branco, preto, brilhoso, de conferencista internacional, né? Aquela mala de tipo couro de jacaré, não sei o quê, né? Cobra, parece até mais com a cobra do que com a jacaré, né? Aquele terno italiano e tal, né? Ele prega assim, então ele agrada a multidão. Não, João Batista não pregava, pelo contrário, ele chamava raça de víboras. Mas a Bíblia diz que as multidões, elas iam. E depois, qual era o caminho que ele apontava? Vem, continua me seguindo, continua me dando ibope, continua me acompanhando. Não, ele apontava Jesus. Aí vem o cordeiro que tira o pecado. Quando os discípulos de João chegavam, eles se convertiam e eles não eram seguidores de João. João mandava eles seguirem quem? Jesus. Tem pessoas que ninguém me segue, ninguém me seguir, não. Segue Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segue Jesus. Essa era a pregação de João. E João vivia no deserto. João, a igreja dele era no deserto, mas a multidão estava lá, o povo via, né? E olha, era o povo de Samaria, era o povo de Jerusalém, era o povo que morava no subúrbio, mas era o povo que morava na zona sul também, né? Era o pessoal lá da Barra da Tijuca, mas também do Cebarão, lá da Cidade de Deus. Todo mundo ia, porque se você for comparar, era
pessoal da elite, o pessoal, né, que morava ali, né, junto ao Jordão, era o pessoal que morava em Samaria, Judéia. Então ele atraía todo tipo de pessoa. Sabe por quê? Porque ele pregava a verdade, ele pregava a Deus. Mas ele cumpriu o plano de Deus na vida dele. Mas ele foi parar na prisão, né? Depois ele foi decapitado, a cabeça dele foi servida numa bandeja. Essa é a glória de Deus. É a glória de Deus, sabe por quê? Porque Jesus, o próprio Jesus disse que na terra não tinha ninguém maior do que João, não tinha nenhum homem que fosse como João. Sabe por que João era fiel a Deus? João Batista foi fiel a Deus, mas passou por dificuldade, queria servir a Deus. Sabe, é luta, é dificuldade, a gente passa por prova, tanta luta, por tanta dificuldade. É verdade. Davi passou, e não vem dizer que não passou, porque passou, Davi passou, teve que fugir, teve que ir para a caverna de Adulão, teve tanta coisa, mas Davi venceu, se tornou um rei. Aleluia. E quando ele se tornou um rei, ele lembrou, ele tinha uma promessa, ele tinha um trato, ele tinha um acordo feito com Jonas, e ele teve palavra, ele cumpriu. Ele foi lá e um dia ele disse assim: eu tenho uma promessa, eu tenho um trato com Jonas, eu tenho que fazer beneficência para alguém da casa de Jonas. E mandou procurar e achou Mefibosete. Quero dizer para você, Mefibosete, ele estava se achando, né, nós já falamos isso, achando o final da linha para ele, mas naquele momento ele teve um encontro, né, com o rei, e a partir do encontro que ele teve com o rei, ele passou a sentar-se na mesa do rei, ele passou até aquilo que ele precisava. Eu quero dizer para você que assim como Davi passou pelas suas lutas, mas Davi não passou pela luta que o nosso Jesus passou. Aleluia. Aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso. E quando Mefibosete teve um encontro, a vida dele mudou. Ele passou a sentar-se à mesa do rei. Eu quero dizer nessa noite para você que você teve um encontro também. Se você não teve, você pode ainda ter um encontro que vai mudar a sua vida. Aleluia. O encontro com o Rei Jesus. Aleluia. Ele é rei agora. Ele pode cumprir. Aleluia. Se Davi era um homem, pôde cumprir aquilo que prometeu para Jonas, ele pôde cumprir para Mefibosete. O nosso Deus, através de Jesus Cristo prometeu, ele disse que eu vou voltar e vou buscar a igreja. E ele fez promessa também: todos aqueles que o aceitarem receberão. Deus lhes deu o poder de serem feitos de quê? Filhos de Deus. Deus lhes deu o poder de assentar-se à mesa e comer o pão, porque Jesus é o pão da vida. E ele diz: quem vem a mim, aleluia, vai se alimentar, aleluia. E nesta noite, querido, você está se alimentando do pão da vida de Jesus, aleluia. Fica de pé, irmãos queridos. Eu queria saber se tem alguém aqui nesta noite que talvez esteja se sentindo como um Mefibosete, que não teve encontro ainda com o rei, aleluia, que talvez tenha até medo. Mefibosete tinha medo de se encontrar com o rei, porque ele achava que ele iria morrer. Talvez você tenha até medo de se encontrar com Deus, de se encontrar com Jesus, mas você pode ter um encontro com Jesus hoje. Jesus vai mudar a sua vida. Aleluia. Você vai sair de Lodebar. Vai. Você vai passar a sentar-se, você vai habitar no palácio do rei. Você vai assentar-se à mesa com o rei Jesus. Hoje é dia, aleluia, do Senhor mudar a tua vida. Tem alguém aqui que ainda não teve esse encontro com Jesus, que ainda não teve a sua vida mudada? Se você acha que você está vivendo em Lodebar, é porque você não teve um encontro com o rei ainda. Aleluia.
lugar de esquecimento. Talvez você tenha se sentido esquecido pela sua família, esquecido pela sociedade, esquecido até por Deus. Tu em Lodebar ainda. Então eu quero te chamar para você vir diante de Deus. Olha aí, você que se sente esquecido em Lodebar. Olha aí, tem muita gente que se sente em Lodebar, esquecido. Estou aqui, vim para aqui para trabalhar em Macaé, para ganhar dinheiro.
projeto é para quem está realmente impedido de Deus, né? Quem está embarcado, que está regime de embarque, então está lá na plataforma, não pode vir isso, né? Ou viagem, né, Chico? Cajô, também, Chicão, o Edinho, né? O Salvo e outros irmãos. Então ele pode, né, na segunda-feira, à noitinha, não dá para fazer cedo, né, Fernando? Mas à noitinha está sendo postado o vídeo do culto. Ok? Na semana passada já foi colocado lá no... Antigamente o endereço da igreja era assim, não, você sobe aquela rua, vira aquela outra rua, daí não sei o que, desce esquina, sobe esquina, tem um barraquinho ali, depois passa, tem um culto lá debaixo da mangueira, mas ó, uma fogo ali cai, né? Mas agora já está num endereço diferente, né? No YouTube, né? Não é o YouTube não, tá? Não é também... Qual é o endereço, Fernando? Tá? Não é www não, né? Na página da igreja mesmo, Projeto Alvo, pode estar lá. Projeto da igreja. Ministério. Ministério. Você faz uma pesquisazinha, chega lá, Ministério Alvo, ok? Aí você bota o que foi postado, tem lá uma opção no último dia, né? Se você botar na última semana, vai aparecer no passado. No ano passado já foi colocado na internet. Então, tivemos uma quantidade grande de acesso, né? Por enquanto a gente está com uma quantidade assim, boa para nós, boa, né? É lógico que tem gente que quer 40 milhões, mas um dia a gente vai chegar lá. Amém. Seja que Deus quiser, querido. É preferível que uma pessoa assista tocado por Deus, do que milhões de pessoas assistam e fiquem decepcionados. Que Deus possa estar abençoando esse projeto. Edinho, pega a câmera e filma um rapaz aí para mostrar quem é o rapaz que faz isso, né? Né? O pessoal não mostra lá na televisão, filma fulano ela, filma esse é o rapaz aí, filma ele aí. Não vou falar muito, mas questão que depois ele vai colocar ele no ar. O Fernando, né, no vídeo lá. Fernando, ele se converteu aqui. O Fernando se converteu aqui, pessoal, olha só, Fernando se converteu aqui. E ele ficou tocado pela mensagem, e ele falou, pastor, eu postava vídeos aí de baile funk, dessas coisas, que não edificam. Então, ele vem falando comigo, vem cobrando, pastor, vamos fazer isso, vamos postar vídeos nos cultos, quem sabe, né, pessoas também sejam tocadas por Deus, assim como Deus mudou a vida dele. Com certeza Deus pode mudar a vida de pessoas. Aleluia. Né? A gente sabe que a internet não substitui a igreja. Não vai agora, pastor, eu quero a minha carteirinha de membro internauta do ministério. Não vai ter isso não, hein? É só para quem não pode vir. Não tem esse negócio. Pastor, manda ser pela internet. Ó, esquece isso, tá? Não tem não, vai ser. Tá? A igreja, a gente sabe que a gente tem que usar a tecnologia para nos ajudar e não substituir. Essa presença aqui, né? Essa coisa maravilhosa que a gente só sente, né? Ministério igual aparece. Não, pode aparecer outro, mas você vai procurar o pastor mais bonito que está olhando, sou eu. Pronto. Você vai conhecer o seu pastor, né? Tem mais, mas não tem tanto ministério assim. Dá para conhecer, né? Amém, querido. Vamos então uma oração final e bênção para a pastora Isabel. Meus irmãos, antes da bênção, de orar e pedir a bênção, nós temos as crianças que querem louvar, pediram para estar louvando. É um pedacinho pequeno de louvor, mas a gente vai dar essa oportunidade, né? Porque é muito importante as nossas crianças sentirem prazer em adorar o Senhor. Olha, gente, vocês estão na internet, vigia aí. Vamos louvar o Senhor, todos, bem bonito. Olha, vocês estão em casa. Quero amar somente
igreja que aguarda a volta do Senhor. E a igreja diz: amém.